Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Viu só como é que eu falo tanto, eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, eu acho que você já sabe disso, né? Mas isso faz parte do protocolo. Estou extremamente feliz. Estou trazendo aqui uma pessoa que faz tempo que eu gostaria de trazer e consegui tirar ela do consultório, não sei como, né? Mas eu e minha família tem um carinho muito grande por ela, porque foi ela que recebeu os nossos filhos. Sim, ela é pediatra. Claro. Além do mais, ela vai falar de um assunto que fazia tempo que eu gostaria de trazer ele para o Fala Doctor, que é sobre o autismo, né? A pediatria e autismo. Isso vai ser o assunto que a doutora Janice Sitiá vai falar hoje. Janice, que prazer tê-la aqui, que felicidade. Igualmente, Douglas, agradeço muito o convite. Acho que é um assunto assim extremamente importante de divulgar, né? E eu venho trazer essas informações, o que eu puder ajudar e passar, né? Dentro da tua proposta, do teu empenho também de trazer profissionais da área de saúde, né? Exatamente, levar essas informações preciosas, né? Para esse público que está nos assistindo. Sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, né? E por incrível que pareça, hoje uma atendente lá no Unimed me falou a respeito disso, né? Que ela tem um filho autista e aqui está aqui para falar sobre isso, né? E dentro do autismo, que é esse transtorno, né, do neurodesenvolvimento, os casos, a frequência, a demanda cada vez maior, né? E a gente está se deparando com isso. E talvez tenha sido o grande motivo de eu me capacitar no atendimento dessa situação, né, da criança com espectro autista. É super importante, assim. E eu me coloco à disposição para as tuas colocações. Dentro, né, da evolução, vamos começar desde quando nasce, né? Quando que vai se detectar a situação comportamental, né? Na verdade o diagnóstico mesmo, ele é clínico, né? A gente não tem nenhum exame laboratorial que possa nos ajudar nesse diagnóstico. Então, basicamente é o comportamento, a análise do comportamento da criança. E isso pode ser visto precocemente, né? Pode ser visto precocemente num período, assim, basicamente abaixo de 1 ano. Tanto que tem estudos já que comentam, né, que relatam que o diagnóstico precoce, o diagnóstico de autismo pode acontecer em crianças a partir de 14 a 15 meses de idade. Não mais naquele período que se via antigamente, que eram crianças de 4, 5 anos chegando com diagnóstico, né? Então esse é o nosso papel, na verdade, tentar reduzir esse tempo. Reduzir por quê? Quanto mais rápido o diagnóstico, menor o prejuízo, né, do desenvolvimento da criança. Então, mesmo em crianças pequenas, abaixo de 1 ano, a gente já tem condições de analisar. E aí vem o papel do pediatra, né? O pediatra que acompanha aquele bebezinho desde o nascimento até, no meu caso, até os 12 anos de idade, mas independente disso, onde a gente encontra a oportunidade de identificar esses sinais de alerta, que são sinais importantes, né, para que a gente possa fazer esse diagnóstico precoce. Então, aquele bebê que tem, dentro dos marcos do desenvolvimento, assim, um bebê que já tem dificuldade da conexão do olhar, que não acompanha a mãe durante a amamentação, que não tem o sorriso social, que isso já é esperado dentro do 2º, 3º mês de vida, aquela criança que tem atraso motor, que a gente consegue já ter uma percepção de, opa, não está indo bem, alguma coisa, né, a gente tem que observar melhor. E aí vem a criança crescendo, a fala que não acontece, o balbucio que não acontece próximo aos 9 meses, aquela criança que não abana, que não bate palma, que não interage em resposta ao que os pais e os adultos estão estimulando, né? Não tem essa reciprocidade socioemocional, que é uma das características da criança autista, né? A dificuldade dessa reciprocidade socioemocional. E dentro disso, evolutivamente, não ocorre
ocorre o desenvolver da fala, que eu acho que é um dos principais alertas da família. A família busca, na maioria das vezes, a procura de um diagnóstico através disso, observando o seu filho que o desenvolver da fala não está acontecendo. Então, aquela criança de 1 ano e meio, 2 anos, que não está desenvolvendo a linguagem. E aí essa percepção faz com que essas famílias busquem o profissional. Só que aí o profissional tem que estar alerta, né? Ter aquele olhar para o autismo, olhar para a criança como um todo, não só pesar e medir, né? Analisar realmente todo esse desenvolvimento da criança. Então esse eu acho que é o papel principal do pediatra, assim, poder proporcionar isso para a família, uma segurança maior, né? Que é a minha ideia de trabalho atualmente. Né? Com o tempo, os pais eles começaram a ficar mais espertos. Muito. Informações chegam muito, né? Muito. Através de vários meios de comunicação. E então isso ajudou a situação de descoberta também? Acredito que sim. Acredito que o diagnóstico tem sido mais evidente. Inclusive, nós estávamos falando antes sobre o fato do autismo estar tão frequente que parece que está super diagnosticado, o que virou a modinha, né? Na verdade, o contexto é que o diagnóstico está se tornando mais fácil de fazer pelo próprio conhecimento, né? Tem se estudado mais sobre as características autísticas, né? E, além disso, nós temos ferramentas que nos ajudam. Então, que são as testagens, onde a equipe multidisciplinar nos ajuda no diagnóstico. Então, isso junto com outras características de conhecimento de genes, né? Porque a base da situação do transtorno é genético. Tu precisa ter a alteração genética para identificar esses sinais e sintomas, né? Como se não existe uma justificativa, assim, uma causa única, né? O autismo, ele é multifatorial. Essa equipe multidisciplinar, quem entra? Entra a terapia ocupacional, que é fundamental. Eu digo que das especialidades, a terapia ocupacional, todas, né? Mas claro, a terapia ocupacional, a fonoaudióloga, a fisioterapeuta, que tem o trabalho tanto na parte motora quanto na psicomotricidade, a psicopedagoga, o neurologista, o pediatra. Então, é o pilar, né? Na verdade, o pilar do tratamento, nós temos, assim, 3 bases, né? Na verdade, é a família, o clínico, né, a clínica que faz essa equipe multidisciplinar, e a escola. Então é um tripé de tratamento para a criança autista, que precisa estar junto, sabe? A gente não consegue tratar só na clínica se a família não estiver engajada nesse tratamento e se não tiver uma equipe junto com a escola. Então é tudo interligado. Isso tem evoluído? Assim, muito, muito. E é realmente assim que funciona. É a forma que a gente tem de melhor, assim, de ofertar para essa criança. Cuidar em todos os setores, né? Não tem comparação ao tratamento de antigamente, digamos, né? Sim. E o desenvolvimento dessa criança, quando um diagnóstico é feito mais tardio, o grau de desenvolvimento dele, de evolução dentro do tratamento? Compromete. Quanto mais precoce, menor o prejuízo. Claro, né? Então, nós sabemos que até os 3 anos a criança tem uma possibilidade de uma capacidade de recuperação neurológica muito grande. A gente chama isso de neuroplasticidade cerebral. E isso tem até os 3 anos, 3, 4 anos de idade. Então, o ideal é que aconteça o diagnóstico antes disso. Né? E aí a gente está correndo atrás, né? Exato, sempre correndo atrás. E nessa situação do autismo se torna um pouco mais complicado, porque nós temos tempo para algumas questões, né? Tempo para a fala, desenvolver a fala, tempo de adquirir habilidades. E se a gente perder esse tempo, nós perdemos a evolução. Então é fundamental que seja o mais precoce possível. Tem meninos e meninas que se tem o diagnóstico, porém não é descoberto. Na verdade, tem as manifestações, são subdiagnosticadas, né? Principalmente aquele autista que é o nível mais leve, que é o nível 1 de suporte que a gente classifica agora.
essas crianças podem ter sinais sutis, né, de manifestação do autismo e mascaram, né, principalmente a menina, por exemplo. A menina, ela socializa melhor e para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa ter comprometimento da linguagem, da comunicação e da socialização. E a menina consegue socializar, ela consegue imitar, ela mascara manifestações assim muito mais frequente do que o menino. Por isso que as meninas acabam fazendo o diagnóstico mais tardio, na fase da adolescência, já com sintomas emocionais vindo, né, depressão, ansiedade, algum outro diagnóstico psiquiátrico que acontece, né, dentro dessas possibilidades, e aí se faz o diagnóstico tardio na vida adulta. Geralmente situações mais nível 1 de suporte mesmo, em que o comprometimento é menor, né? O apoio tem que ser, não precisa necessariamente ser tão intenso quanto as terapias da criança de menor idade, enfim, quanto mais intenso, melhor a resposta, né? Menor claro, o prejuízo. Mas no nível 1 de suporte, ele se comporta de forma diferente nesse sentido de apoio um pouco menos intenso em relação aos outros níveis, né, 2 e 3 no caso. Então, por isso a gente tem visto, né, na imprensa, nas mídias sociais, diagnósticos de artistas, de pessoas realmente tardio, né? Pessoas que tiveram suas profissões, enfim, família, constituíram suas famílias e que sempre se acharam diferentes, um pouco fora do contexto. Exato. E aí fazem as terapias e fazem as avaliações neuropsicológicas, né, com diagnóstico. Estão gostando? Daqui a pouquinho tem de novo. Segundo tempo já está chegando. Até breve. Eu quero saber de uma coisa, doutora Janice, e quando se faz um diagnóstico de uma criança pequena? Não é fácil, né? Na verdade, o diagnóstico para a família sempre é uma situação assim, impacta muito, porque a família, ela, que é natural, né? A ideia de pensamento futuro, né? Como vai ser meu filho, o que eu vou conseguir melhorar em questão de habilidades, né? De uma vida normal, útil, assim, na vida adulta. Mas é possível recuperar, né? A ideia do tratamento é exatamente essa, tu poder promover essa possibilidade, dar essa possibilidade para a criança e para os pais. Então, quando a gente fecha o diagnóstico, mesmo em crianças pequenas, e isso eu tenho feito com certa frequência no meu consultório, o planejamento das terapias, né, junto com a família, organizar toda essa dinâmica da criança para que esse aprendizado, essas habilidades se desenvolvam. No momento que a gente faz a reconsulta, né, uma nova consulta em 3, 4 meses, e a criança te retorna, né, uma devolutiva, eu já tive essa sensação no consultório, assim, é muito gratificante. Acho que é um propósito muito grande, assim, dentro do autismo, é tu poder ter a oportunidade de recuperar, de proporcionar essa habilidade que as crianças naquele momento não têm, né? Desde colocar um sapato, comer sozinha, ter autonomia para tomar banho, poder se comunicar, a mãe ouvir a palavra mamãe, né? Imagina o que significa isso.
É muito intenso, muito intenso, muito envolvente, assim. E nós temos que ter profissionais dessa forma, né? As diferenças da criança que tem autismo do que não tem. Como assim? Vamos dizer assim, porque quando o leigo, por exemplo, tá? Tá. Então tem ali um grupo de crianças, ou tem uns 2, 3. O leigo, ele tá olhando que determinada criança, ela não tá entrando no grupo. E ela pensa assim, sendo diferente. Tá envergonhada, Sim. né? É mais recatada. Porque sinais e sintomas sempre se tem, né? Em grupos. E todos nós temos um pouco, né? E todos nós temos um pouco. Inclusive os adultos também. Sim, sim. Mas, às vezes, é algo assim que fica curioso. Na verdade, a criança, ela pode ser aquela criança com manifestações, com sinais e sintomas clássicos, né? Que qualquer consegue visualizar e entender se aquela criança realmente é autista, né? Está dentro do espectro autista. Que é o mais fácil de tu visualizar e diagnosticar, né? Essas crianças, eu digo que nenhuma criança é igual a outra, né? É um espectro de manifestações. Então, nós temos desde a sutileza, aquela criança que se comunica, mas que tem uma comunicação não tão intencional, não consegue iniciar uma conversa, não consegue imitar as pessoas que estão em volta, né? Se acha distante, não consegue ter esse contato físico, isso acaba em certas situações dificultando. A gente diz que eles têm uma zona, né? Uma zona de conforto. Então, tu se aproximar de uma criança autista, tu tem que saber se ela consegue, né? Porque existem alterações de processamento sensorial que são muito importantes, assim, o tato físico. Muitas vezes chegam os pacientes no consultório que eu não conheço, a primeira consulta, eu pergunto para a mãe, eu posso tocar? Porque o nosso toque, para nós, é uma coisa. Para a criança autista pode ser de outra forma, pode não ser um carinho, o fato de tu passar a mão é um carinho, mas a interpretação deles é diferente por alteração de processamento sensorial, pode ser assim. Então, dentro do espectro nós temos vários sinais característicos, né? A criança que tem hiperfoco em algum brinquedo, algum desenho específico, só quer sair com tal sapato, tem estereotipias que são esses movimentos que podem ser motores, né? A criança girar pelo próprio eixo, ficar correndo o tempo todo, pode ser vocálico, que a gente chama de repetir sons, tipo i, mamá, sabe? A criança fica brincando e fazendo esse som, mas não para se comunicar, é uma estereotipia vocálica. Ou repetir as palavras. Tu pergunta, como foi a aula? Ela responde, como foi a aula? Isso a criança fala, mas não é intencional. Então, não é uma conversa, na verdade, é uma devolução da frase que tu passou para a criança. Se chama de ecolalia. Aquela criança que tem uma rigidez de comportamento em que não aceita mudanças. O caminho da escola tem que ser sempre o mesmo. Convivência com pessoas estranhas é muito difícil. A própria saída com os pais em restaurantes, em viagens, tudo se torna mais difícil, pode se tornar mais difícil. Mas não significa que essas crianças todas são iguais. Então é muito difícil isso, né? Essa resposta de dizer o que é uma criança típica da criança atípica, mas a inclusão tem que existir, né? Acho que isso é uma... A gente tem falado muito sobre isso, sobre a inclusão nas escolas, sobre a inclusão em todas as atividades sociais. Saber conviver. Saber conviver, não somente isso. A criança atípica receber um ambiente tão bom quanto a criança típica, porque os direitos são os mesmos. E o entendimento dessas crianças típicas de abraçar, sim, de aceitar, o acolhimento da sociedade, isso, o acolhimento das escolas, isso, das clínicas, né? O respeito que a gente tem que ter perante essas crianças, as suas dificuldades. Então, eu acho que é um fator, assim, um lado, assim, dentro do espectro muito importante. Nós precisamos ter essa inclusão, mas não uma inclusão teórica,
né? Prática, Tipo, claro, sim. as escolas permitirem um número de crianças atípicas na sala de aula, né? Não posso aceitar a matrícula porque já existem 2 autistas dentro dessa sala de aula. Isso não é inclusão. E nós sabemos as dificuldades, realmente não é fácil, várias questões, mas as pessoas têm que ter essa visão melhor e um treinamento profissional melhor, né? Para que não passe situações, por exemplo, do diagnóstico, né? Ontem mesmo, eu até publiquei no meu Instagram hoje sobre uma devolutiva de uma especialista em que foi dito para essa família que a criança tinha que só retornar depois de 2 anos e que era para colocar na escola, né? Simples assim. Criança com 18 meses, com atraso de fala, comportamento de suspeita realmente de estar dentro do espectro, e a profissional fala isso para a família, e a família voltou ao meu consultório. E aí? Esse tempo perdido, né? Esse tempo perdido muitas é aquilo vezes. que se deixou de tratar, de fazer toda a mudança para que ela melhore. Sim. Cria habilidades, né? Exatamente. Esse criar a habilidade, o que acontece durante? Desde quando começa desde o diagnóstico em diante. No momento que tu Porque fecha... tem toda uma equipe multidisciplinar, cada um vai fazer a sua parte. É que é muito individual isso, assim. Quando a gente analisa, quando a gente avalia o comportamento da criança, a gente identifica essas dificuldades, esses prejuízos, né? Seja, digamos, prejuízo na comunicação, a criança não consegue ficar sentada na sala de aula, não tem atenção compartilhada, tu fala e ela não tem esse olhar triangular, que é mostrar um objeto, a criança vai olhar para o objeto e olhar para ti. Essa é a atenção compartilhada. A criança que tem esse diagnóstico, a criança atípica, ela tem essa dificuldade de compartilhar a atenção. Então, quando tu identifica esses prejuízos, essas dificuldades na criança, tu programa as terapias, não é uma receita, né? Então, a criança que tem uma atenção boa, ela pode ir para outra terapia em que ela consiga imitar e aprender. O que adianta tu colocar uma criança extremamente hiperativa, extremamente agitada, com estereotipias, sentada para aprender habilidades que ela não consegue nem ter a base, que é sentar e ter atenção. Então, aí vem o individual, né? A terapia, ela não é padrão. Então, de acordo com essas dificuldades, a gente planeja. No momento que as dificuldades vão diminuindo, vão surgindo outras situações em que tu tem que aumentar o repertório dessa criança. Aí tu faz outro planejamento. Então isso é muito dinâmico, assim. E se reavalia a cada 3, 6 meses, que é o normal dessas devolutivas multidisciplinar dentro dessa proposta, assim, de acompanhamento com a fonoaudióloga, com a terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, musicoterapia, super importante também esse trabalho. Eu não consigo lembrar, assim, falar de todos. Claro, nós temos em Santa Maria várias equipes, muitos profissionais capacitados. Sim. E que bom, né? Para que isso oportunize para as famílias, agrega um muito tratamento adequado. Né? A sociabilização, né, dela com os outros vai se construindo. Vai se construindo. Há uma dificuldade muito grande na socialização de brincar aos pares, que a gente diz, né? A criança atípica às vezes prefere brincar com crianças maiores, e isso tem que ser organizado progressivamente, assim, né? Tem grupos em que inclusive fazem dentro das terapias a convivência entre 1 e 2 crianças atípicas para que se construa essa socialização, né? E é gradual, realmente é gradual. Etapas, tá? Ensino fundamental, ensino médio, graduação, profissão. A criança cresce, né? A criança típica cresce. Exatamente. E aí entra num outro processo de dificuldades. Assim, as terapias vão mudando à medida que a criança cresce, que se torna adolescente, né? De novo, tem que sempre avaliar as suas dificuldades. Mas a terapia cognitivo-comportamental é hoje o tratamento preconizado no adolescente, né? Atípico. E dentro disso se reavalia, né? Dentro da terapia psicológica, a terapia medicamentosa, o entendimento das suas dificuldades e as
se adequar, assim, através de metas, né? A gente planeja as dificuldades no adolescente e no adulto. Tu tem dificuldade do barulho, por exemplo, sensorial, tu usa o abafador de som, né? E assim por diante, assim, eu acho que é uma progressão dentro do tratamento, né? E vão crescer, né? Paralelamente, prepara a família. Muito, muito. A família sempre tem que ser preparada. A família, ela tem que participar do tratamento, ela tem que aprender sobre autismo, ela tem que se capacitar também, porque o tratamento não é basicamente na clínica. A clínica é 1 hora, 2 horas, mas em casa como fica? Nada adianta tu ensinar a criança, por exemplo, amarrar o sapato de um jeito na clínica e os pais ensinarem de outra forma em casa. Então tem que ser contínuo, né? É o que faz a diferença, com certeza. Tarefas, por exemplo, lavar um prato, essas coisas assim, tranquilo. Tudo dentro da normalidade. Tudo tem que ser ensinado. Para a criança típica, tem que modular esse assim como é para a típica, para ela também, porque a típica tem que aprender a questão cognitiva, né? Com certeza, da mesma forma, assim. Eu vejo hoje, pelo Diogo e a Clara, eles têm um entendimento muito maior, porque antes do ensino fundamental, que eles entram ali naqueles ensinos de níveis, né? Níveis 1, 2, 3, aí depois entram para... Eles já tinham colegas com autismo, então eu vejo que os dois, eles têm um grande entendimento e já sabem lidar com isso, né? Então faz com que, paralelamente, a criança atípica, ela siga, e junto com um atípico eles vão ficando amigos, né? Aprendendo a ter essa socialização. A socialização é cada vez maior. A confiança, né? Que é o ideal, que é o que a gente quer. Né? Que falasse de inclusão, que é dentro né? Da inclusão, né? Exatamente. A criança e a também escola tem ajudando. Que ter, E a escola ajudando. A criança também tem que ter a inclusão, né? Claro. Porque são colegas, né? E é incrível isso, assim. Um ajuda o outro, sabe? Um ajuda o outro. A gente vê isso. Isso mesmo. Relatos das famílias, assim, de ter alguma preferência na sala de aula, né? Às vezes eu tenho crianças atípicas em que as mães dizem, o amiguinho preferido é fulano, e que ajuda nas tarefas, acolhe. Então isso é lindo de ver. É lindo, né? Claro que é gratificante, assim. Sem dúvida. E eu acho que dentro do que a gente acredita em educação, né? O que a gente ensina para os nossos filhos, a gente tem que ensinar, que eu entendo assim, autonomia, né? Que aprenda a ter autonomia, isso independente de qualquer neurodiversidade, e aprenda a ter respeito, né? Empatia. Eu acho que isso é primordial do ser humano, isso é a né? base, né? Isso tem que ter. Da relação humana, assim. Sem dúvida. E agora, finalizando o programa, finalizando a entrevista, infelizmente. Mas foi bom, sempre né? convidada. Vamos combinar outra, né? Com Já certeza. temos aí um podcast para nós vamos fazer nosso podcast. Eu convido para deixar uma mensagem final para esse público que está nos assistindo. Eu acho assim, uma frase que eu tenho o meu professor que coloca sempre essa frase, assim: o autismo na verdade não é o problema sim é a desinformação. Eu acho que a gente perder essa oportunidade de poder ajudar a criança atípica, de ensinar as etapas no desenvolvimento, de acolher essa família que precisa tanto de ajuda, faz a diferença. E essa é a ideia do meu trabalho. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada. E a você que está nos assistindo, recebendo essas informações preciosas, e com certeza vocês aprendem com isso, e com certeza vocês começam a criar mais empatia, porque não é só saúde. Sim. Se fala de muitas doenças, e essas doenças elas têm que ser prevenidas ou tratadas. E o que nós estamos fazendo é isso. Levando prevenção, levando uma cura, uma terapia. Nos esforçamos muito para aprender. Sim. Olha só, pediatria, e daqui a pouquinho começou a ir para o lado do autismo. E é assim, é o que a gente faz. E influenciando muitas outras profissões. Sim. E fiquei muito feliz de ter uma equipe multidisciplinar grande para essa situação.
Isso quer dizer que as pessoas estão dispostas a abraçar essa causa. Sim. E junto com o seu propósito aumentar esse circuito, né, de ajuda. Isso é tão importante. E que todos, né, e que todos merecem. Muito obrigado. Todos nós. E obrigado a você. Obrigada. E tenha uma excelente noite. Não esqueça de compartilhar. Aquele abraço.